quando expor o herege, quando expor o pecador. O Novo Testamento dá exposed, tem cancelamento no Novo Testamento? Olha, casos raros, mas tem sim. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é muito importante. Se você gosta desse canal, acompanha o nosso trabalho, confia no que a gente faz, tá aqui faz um pouco mais de tempo, fica feito o meu convite também para que você se torne um membro desse canal. Sendo um membro desse canal, você ajuda a gente a chegar muito mais longe, aumentar a qualidade e a quantidade dos vídeos, contribuir para as edições que vocês têm visto. Você que já é membro, faço aqui meu público agradecimento a você. Dito isso, eu queria falar sobre cancelamento, exposed. Será que o Novo Testamento faz esse negócio? E faz. É raro, mas faz. Talvez a linguagem do exposed, do cancelamento, seja um tanto estranha e certamente anacrônica em relação ao Novo Testamento, mas não é muito difícil da gente relacionar com a ideia, por exemplo, que a gente encontra em Mateus 18, de levar a público um pecado específico contra uma pessoa em específico quando a repreensão em privado não acontece de maneira satisfatória, não obtém o resultado que a gente gostaria que obtivesse. Então, alguém pecou contra mim, eu vou e falo com ela, depois eu chamo uma testemunha, se nem com a testemunha adianta, eu chamo a liderança da igreja, nem com a liderança da igreja está adiantando, a gente leva isso a público. É uma maneira de lidar com essa história, sem sombra de dúvida. Agora, a gente vê exemplos no Novo Testamento em que efetivamente alguma querela se tornou pública, o nome de um pecador ou o nome de um herege foi mencionado por alguém e de maneira, vamos dizer assim, que nos autorize a fazer o mesmo. Bom, existe pelo menos uma oportunidade em que isso acontece de maneira bastante explícita. E a gente vai ler com a ajuda da nossa querida Bíblia 365. Se você ainda não possui a sua, passa aqui na descrição que você tem o link para adquiri-la. Tá certo? Hoje a gente vai ler a terceira epístola de João, a partir do versículo 9, né? Capítulo 1, a partir do versículo 9, a terceira epístola de João traz o seguinte: escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E, quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Então você tem pelo menos esse caso em que João, ao escrever à igreja e ao amado Gaio, que é quem recebe essa carta, ele expõe o nome de Diótrefes e ele relata com alguma clareza que existe um problema que Diótrefes causa à igreja. De maneira geral, parece existir um princípio que rege esse tipo de exposição. A gente vê Paulo também expondo uma pessoa sem citar o nome dessa pessoa lá em 1 Coríntios. Eu ouvi dizer que há entre vocês alguém que se atreva a possuir a esposa do próprio pai, e em parte eu o creio, eu tenho motivos para acreditar. Então, Paulo ali também menciona uma pessoa que ele não diz o nome, mas aparentemente a comunidade sabe quem é, e ele explicita o caso, tá? Paulo também faz isso em Gálatas quando ele menciona aqueles da parte de Tiago. Ele não diz o nome daquelas pessoas, mas evidentemente os recipientes da carta, os Gálatas, os irmãos da Igreja da Galácia, são capazes de identificar quem são aqueles da parte de Tiago. Em todos esses casos, parece haver um risco à comunhão da igreja. Existe um risco
a comunidade. Essas pessoas estão colocando a comunidade, a koinonia, a comunhão da igreja em risco, fazendo o que fazem. No caso de 1 aos Coríntios, evidentemente trazendo confusão por causa do comportamento para o seio da igreja e também trazendo para dentro da igreja um tipo de comportamento que não é aceitável nem mesmo entre os ímpios, né? Mas fundamentalmente trazendo confusão a uma igreja já confusa, que vive em batalhas e num pé de guerra. No caso de Gálatas, existe um atentado contra a unidade da igreja porque esses da parte de Tiago querem excluir da comunhão aqueles que não são circuncidados. Então, de novo, você tem a comunhão da igreja sendo atrapalhada por um grupo, ou por um grupo de pessoas, ou por pessoas específicas que têm o seu caso exposto. E no caso de Diótrefes, embora João mantenha uma elegância de omitir uma parte dos problemas, de dizer, olha, tem uma parte dos problemas que eu só vou dizer pessoalmente quando eu estiver aí com vocês, não vou deixar por escrito, então fica no mistério para mim e para você, porque a gente não recebeu essa visita de João. Né, quem recebeu foram os recipientes da carta e o amado Gaio que recebe a carta, né? Então, tem uma parte que João até omite, mas algo João nos diz, que Diótrefes se recusa a receber João, se recusa a receber a orientação de João, se recusa a deixar que irmãos ajudem outros irmãos e até expulsa da comunhão aqueles que ajudam outros irmãos. Então, Diótrefes é o quê? É alguém que causa um problema de divisão dentro da igreja e é alguém que atrapalha o senso comunitário, até mesmo o senso comunitário do ponto de vista da ajuda mútua, que é uma das marcas da igreja no primeiro século. A gente vê isso, por exemplo, em Atos 2, dos versículo 42 em diante, né? Até o versículo 47 principalmente. Uma das marcas da igreja que é essa ajuda mútua a quem precisa. E Diótrefes, de alguma maneira, apaga isso. Quando é esse o caso, nem Paulo nem João se omitem de explicitar o problema, deixar claro o problema e dar o exposed, no caso de João, inclusive citando o nome. Então, é um problema citar o nome de alguém que peca ou de um herege? Cara, em si mesmo não é um problema. A gente precisa observar que isso aqui é um fenômeno raro, tá? Não é toda hora que Paulo e João estão fazendo isso, mas sendo raro, em circunstâncias nas quais toda a comunidade da igreja está em risco, eles não hesitam em fazê-lo, tá? Então, existe cancelamento gospel? Pô, a igreja cancela pra caramba, muito mais do que deveria. Agora, existe cancelamento bíblico? Cara, esse é mais raro, mas acontece no Novo Testamento, sim, a exposição de casos que atrapalham profundamente a vida da igreja. Então, existem casos que precisam ser expostos. A exemplo do que foi o meu vídeo devocional de ontem, a gente tem que saber escolher as nossas guerras, com muita sabedoria, não dá para lutar todas. Existem alguns casos que sim, que quando a gente escolhe... Quando a gente percebe que a escolha ela é inevitável, até citar o nome se faz necessário muitas vezes, tá? Raro, mas acontece, tá certo? Bom, se você gostou desse comentário a respeito da escritura, estudos bíblicos como esses que eu faço aqui no canal, eles também estão disponíveis para que você mesmo os faça na sua célula, no seu pequeno grupo, na sua escola dominical. E eu te ajudo. Tem aqui na descrição um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Se você quer preparar um estudo bíblico com efetividade, eu dou o passo a passo. Você não precisa conhecer muito bem teologia. A gente ajuda aí no passo a passo da leitura bíblica e de como isso vira um estudo. O curso, ele é vitalício, o acesso ele é vitalício. E você tem 15 dias para não gostar e pedir o seu dinheiro de volta. Então, dá uma passada aqui na descrição, tem um link, você vai lá, você vai ver o conteúdo programático, você decide se isso aí é para você ou não. No mais, fica com o nosso próximo vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.